Shabbat Shalom, amigos. Amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver toda Israel andando no caminho. Muito obrigado, você que está nos acompanhando. Nós estamos fazendo as Parashots, as Haftarot e as Brit Hadashot, a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. E quem está comigo, eu estou aqui em Beersheba, eu sou Michael Malachi, conhecido no Brasil como Miguel Malaki, e quem está comigo é Sam Stachover, em São Paulo, que vai falar a Parashá, e José Adelso de Moraes, meus irmãos, meus amigos. José Adelso vai falar sobre a Brit Hadashah. A Parashá hoje é muito importante, pois é Shofetim, que significa juízes. Então, Sami, fale desta toga. Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat de muita Shalom, muita alegria em Yeshua HaMashiach. Então, a nossa Parashá é Shoftim, juízes. Ela está em Devarim 16, de versículo 18 até o 21, capítulo 21, versículo 9. A Haftará é Isaías 51, 12 até 52, 12. E o Brit Hadashah é Atos 3, 22 e 23. É bem curtinho, mas doído esse texto. E eu sei que o José Adelso vai mexer com isso. Mas eu queria levantar alguns tópicos interessantes dentro desta Parashá, porque ela fala sobre uma coisa importantíssima. O que vai acontecer depois de Moshe? Devarim 18, a partir do versículo 15 e até o 19, nós lemos: o Eterno, teu Elohim, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Segundo tudo o que pedistes ao Eterno, teu Elohim, em Horeb, quando reunido o povo, dizia: não ouvireis mais a voz do Eterno, meu Elohim, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Eterno me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Gente, eu acho que fica claro de que aqui a Torá já fala sobre Yeshua. Não deixa dúvida de que o profeta que seria levantado era alguém semelhante a nós, e ele de fato viveu entre nós. Ele nasceu em Eretz Israel, ele nasceu na terra de Israel, em Betlehem. Então, não há dúvidas de que ele era um de nós, ele é um de nós porque ele está vivo, e a Torá já informava que ele viria a existir. Agora, vejam que importante o versículo 19. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Gente, se não fosse Yeshua, nós certamente tínhamos a morte espiritual já decretada. Agora, por outro lado, a mesma Parashá, no versículo 22, ela fala uma coisa que é fundamental nós não esquecermos. Versículo 22 diz: sabe que, quando esse profeta falar em nome do Eterno e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Eterno não disse, com soberba a falou, o tal profeta. Não tenhas temor dele. Nós vimos no decorrer da história que muitos se levantaram se sentindo como realmente seriam profetas e profetizaram coisas vazias, vãs, simplesmente confusão, que era para afastar o nosso povo, os nossos irmãos, da palavra do Eterno. É complicado, gente. É bem complicado quando um profeta se levanta e fala bobagem. Porque este profeta que falar bobagem vai ter que se ver com a mão do Elohim. E a mão dele pesa, gente. A mão dele é bem pesada. Agora, queria entrar num tópico um pouco mais complicado.
Devarim 17, versículos 8, 9 e 10 e 11, diz uma coisa que também foi esquecida. Começa no versículo 8. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio e de demanda de violência e violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Eterno teu Deus escolher. Virás aos levitas, os Coanim, e ao juiz que houver daqueles dias, inquirirás e te anunciarão sentença de juízo. E farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Eterno escolher. E terás cuidado de fazer consoante a tudo o que te ensinaram. Segundo o mandado da lei que te ensinarem, e de acordo com o juízo que te disserem, farás da sentença que te anunciarem, não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda. Eu queria destacar em especial o versículo 9. Te anunciarão a sentença do juízo, ou seja, é para julgar e não legislar. A Torá é completa. A Torá não precisa de complemento, não precisa de explicação, não tire e não acrescente, como nós já vimos que a Torá nos instrui. Ela mesma nos instrui. E depois, lá no final do livro de Apocalipse, de novo é repetido, não mexe com o texto do Tanakh. O Tanakh é completo, não precisa mexer nele porque ele tem tudo. Quando nós vemos que pessoas se levantam e querem legislar, ou seja, eles querem complementar a Torá, eu queria mostrar para eles o que diz ainda em Devarim 17, no versículo 18, 19 e 20. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei no livro, do que somente diante dos levitas, os Coanim, e terá consigo, e nele irá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Eterno seu Elohim, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Deus já tinha previsto de que o povo pediria um rei. Deus já sabia que o povo ia precisar de alguma coisa material e ele já previu aquilo que este rei deveria fazer. Rei, com toda a autoridade, com toda a presença, com tudo o que ele tem de poder, ele deveria obedecer a Torá. E, para ter certeza que ele obedeceria a Torá de Moshe, não outra Torá, a Torá de Moshe já avisava. Ele vai escrever um translado e vai colocar ele do lado da sua mesa, do lado da sua cama. Ele vai ver, olhar e depender dessa Torá. E por que nós, hoje, nos sentimos com tanta autoridade, mais até do que o rei, para mudar tudo aquilo que diz a Torá? Quem nos dá o privilégio de poder dizer, Deus, eu preciso te corrigir? Lá no livro de Isaías, nós aprendemos de que ninguém consultou Deus, deu consultoria a Deus para fazer o que ele fez. Se você pegar em Bereshit, você vai ver que ele sozinho falando fez os céus e a terra. Ninguém ajudou. Será que nós precisamos ajudar Deus de alguma maneira? Qualquer lugar que se ensine que Deus está incompleto, que Deus é pela metade, que Deus não sabe o que faz. Perdão, gente, mas nós estamos diante daquilo que nós vimos agora há pouco com relação a profetas que não sabem o que eles estão falando. Eu volto a te dizer, no versículo 22 de Devarim 18, nós lemos, sabe que quando esse profeta falar em nome do Eterno e a palavra dele não se cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Eterno não disse. Com soberba falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Nós vemos várias seitas, vários grupos, várias congregações querendo corrigir a Torá, querendo corrigir Deus e tirando dele o tamanho que ele verdadeiramente tem. Eu não gostaria de estar na pele deles o dia que eles se enfrentarem com o Elohim e ouvirem a sentença que ele já preparou para eles.
que você me diz sobre isso, Miguel? Oi, Sami. Am Israel Rai. O povo de Israel vive. Amém. O povo de Israel vive. E Israel no caminho. Caminho na verdade e na vida. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Sami, Shofetim, juízes. Eu te pergunto, e você não precisa responder. Quem é esse juiz? Quem é esse juiz que vai julgar, Sami? Quem é? Eu te pergunto, e você também não precisa responder, Sami. Quem é o acusador, Sami? Quem que é o seu acusador? Quem que é o nosso acusador, Sami? Vou te perguntar mais uma, Sami. Quem é o nosso advogado de defesa, Sami? Quem é o nosso advogado de defesa, Sami? Sami, eu tenho um amigo de infância em Minas Gerais. Um abraço, Ricardo. Ele é defensor público, ele é um ótimo defensor público, né? Faz defesas gratuitas, ele é excelente. Mas para me defender, eu não chamaria o Ricardo, apesar de muito bom na profissão dele, ser um defensor público muito bom, mas eu não chamaria, porque o acusador o colocaria ele, eu e qualquer um de nós no bolso. Existe apenas um defensor que pode nos defender. Apenas um. Apenas um. Aquele que sofreu, aquele que foi injustiçado, o Corban perfeito. Ele pode, porque nós somos justificados através dele, porque ele sofreu a injustiça e pagou com a própria vida. Então, é isso. Então, vamos falar da Haftará. Estudar a Haftará está sendo excelente para mim. Excelente essa Haftará. E a Haftará caiu de novo em Shauarro, Sami. Sami, Isaías, o profeta Isaías. Agora caiu de 51:12 a 52:12. Chegou bem pertinho do Isaías 53. Então, eu vou analisar alguns trechos aqui, porque Shauarro fala de consolo. E parece que Deus fala, ele falou umas 8, 9 vezes. Eu, sou eu, sou eu. Parece que a visão de Jerusalém, a visão de Israel, estava meia embaçada, que não consegue ver quem está falando, Sami. Então, vamos para Isaías 51:12. Eu, sou eu, aquele que vos consola. Quem? Pois és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em ervas. E ele fala que é ele em vários versículos, né? Parece chamando, parece se apresentando, né? Aqui no 15, porque eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. A gente vai para o 51:17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do teu furor. Bebeste e sorveste os sedimentos do cálice do atordoamento. Aí ele fala em Isaías 51:22 e 23. Assim diz o teu Senhor, o Senhor, o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, os sedimentos do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Porém, poloei nas mãos do que te entristecerem, que disserem a tua alma, abaixa-te e passaremos sobre ti, e tu puseste as suas costas como chão, e como caminho aos viandantes, aos andarilhos, aos que passarem. É isso que diz Isaías 51. Tremendo, né? Ele fala, ele parece que chama ele consola esse Israel, né? Esse Israel que está cego,
que está estrábico, que está com a vista embaçada, né? Aí em Isaías 52, desculpa, em Isaías 52 ele continua: desperta, desperta, ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar em você. É uma palavra profética. Aí chega em 52:7, ele fala: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, Yeshua, que dizem a Sião: o seu Deus reina. E aí eu vou no 52:12, mas não finalizando. É o último versículo, mas não finalizo aqui. Mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês. O Deus de Israel será sua retaguarda. Ele fala que o Deus de Israel, o Deus que guarda Israel, o Deus dos exércitos, vai ser a nossa guarda. Aí é muito interessante que acaba em 52:12. Termina a Haftará aqui. E tem mais 3 versículos, para terminar Isaías 52. E depois já entra no 53. Então eu vou ler esses 3 versículos que estão fora da Haftará. Veja só que tremendo. 52, 13, 14 e 15. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será levantado, erguido e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Tremendo, tremendo. Eu creio que José Adélcio de Moraes vai continuar e falar desse homem que foi levantado. É com você, José. Shabbat Shalom, Sami, Miguel e a todos os que estão antenados aí no canal Israel no Caminho. Não dá para falar desse Brit Hadashah que está em Atos 3, 22 e 23, sem fazer o contexto. E eu, estudando essa madrugada, me lembrei da Fernanda, que é minha filha do segundo casamento, e um dia no colégio L. Pérites, o Morá, não sei se era o Morá ou se era Moré, não sei, mas ela falou dos profetas. Essa menina, sem conhecer nada, falou para ela, perguntou a ele o seguinte: e onde estão os profetas hoje? Ele não soube responder, ele travou. Ele não soube responder. Então, em Atos, a gente vai ler coisas, como o próprio Sami já falou, que o profeta maior hoje, que Moshe já anunciou, ele em Atos ele diz também. Então, eu quero ler para vocês o livro de Atos, eu vou ler realmente o Brit Hadashah, mas antes existe a cura de um coxo. E com essa cura de um coxo, o povo viu aqueles 2 homens, Pedro e João, viu aqueles 2 homens e correram para cima deles como se eles fossem os profetas maiores, como eles fossem o Deus de Israel. Olha. E aí que ele aproveitou, Pedro era um homem duro,
era um pouco estudo, mas era um homem duro e não ia perder essa oportunidade. O que ele disse? Hoje existiu essa cura aqui, mas tem um profeta maior que proporciona essa cura. Não sou eu, não é João, não é profeta nenhum. Nós somos simplesmente canal de Deus quando Ele quer para agir de tal forma. E o que acontece quando acontece hoje? Vamos dizer hoje. Uma comunidade, uma pessoa levantou da cadeira de roda. Corre o mundo para lá. Vai todo mundo para aquele lugar. Querendo cura também. Quando eles não entendem que a cura está em Yeshua. A cura, ele tem a possibilidade de pedir a cura de um parente, pedir a cura dele, conversando com Yeshua, aceitando Yeshua como uma Mashiach que veio uma vez e vai voltar. Então, nessa época de Pedro e João, todo mundo foi para cima deles achando que eles eram os maiorais e que poderiam fazer tudo. Mas Pedro já dá uma raquetada no começo. Vocês negaram Jesus por ignorância. E esse erro causou na morte dele. Mas já estava escrito que ele ia morrer. Por isso que essa ignorância não pesou tanto. Senão, talvez eles seriam eliminados, né? E Yeshua morre realmente para resgatar a gente da morte espiritual, como o Sami falou. Ele morre. Quando nós aceitamos que Yeshua é o Mashiach, nós estamos trazendo vida para nós. Não é a vida, essa vida corpórea que vive 70, 80 anos. Não é isso. É a vida espiritual nossa. Então, nós não temos necessidade de buscar em nenhum lugar que seja fora da casa de Deus, na Torá, esse Deus que cura, que ajuda, que orienta, que nos traz vida. Essa é a palavra mais importante dessa Brit Hadashah. Jesus é o que traz vida. E a vida não é só cura física, que todo mundo vê. Tem a cura mental, tem a cura espiritual, tem tudo. E nós estamos felizes por ter aonde buscar isso. E não precisamos buscar na mão de profetas que, como o próprio Sami disse, tem os verdadeiros, tem os falsos, e tem aqueles que Deus dá a palavra e eles trazem toda a glória para eles. Hoje é o que está acontecendo nas igrejas. É o que está acontecendo nas igrejas. E em algumas sinagogas também. O cara se acha o bambambam, quando ele não é nada. Somos iguais. Temos os direitos iguais com o Senhor. Então, quando eles negaram Jesus e Jesus foi crucificado, tinha que acontecer mesmo. Mas hoje, pela fé, as nossas obras valem, desde que orientada por Deus. No versículo 20 de Atos, ele fala do refrigério. Eu vou ler para vocês. A fim de que da presença do Senhor, esse Senhor que o Miguel falou o tempo inteiro na Haftará, esse Senhor que o Sami falou, que Moshe disse que vinha um homem para trazer toda a verdade. Venham tempos de refrigério, e quem envie ele, o Cristo, que já foi designado como Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Santos profetas, não falsos profetas. Disse, na verdade, Moshe: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meu povo. Que é uma palavra dura, quando fala ser exterminada, não é a morte,
é a morte espiritual. Você estará fora da salvação que Jesus, através deles, nós chegamos a Deus e temos essa salvação. E no 24, ele diz: todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Se a gente procurar, a gente vai achar em todos os profetas. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar. Ele veio primeiro, no sentido de cada um se aparte do mal, se aparte do pecado, se aparte do velho homem e buscar a Deus enquanto se pode achar, como o próprio Sami disse. Nós temos que ir atrás dessa busca. E aí nós seremos resgatados, seremos santificados, somos pecadores sim, mas temos um acesso a Deus que nós não temos os profetas hoje, mas temos Yeshua como o único caminho ao Senhor, para nos dar a condição de sermos perdoados, curados e podermos fazer a sua obra, e obras com fé ela é válida. Amém? Era isso. Passame. Gente, como é bom nós podemos fazer isso que nós estamos fazendo, falar sobre corações que foram quebrantados diante do poder desse Deus maravilhoso. O José, a nossa filha Fabiane, estudou no Biálica, e um dia ela chegou em casa dizendo: papai, tive que tirar nota na aula de ciências e disse de que o mundo é consequência de Darwin, mas eu sei que não era. Então, o que acontece? Houve uma mistura enorme de informações trocadas. Quando o Miguel me perguntou agora há pouco qual é o meu defensor, eu tenho um advogado maravilhoso, irmão em Cristo, mas todos os processos que nós tivemos que enfrentar, antes nós orávamos e vimos sentenças as mais absurdas que poderiam ser, justamente porque nós colocamos a nossa esperança no juízo de quem realmente resolve. Então, eu te digo, Miguel, eu não quero advogado melhor do que Jesus Cristo. E quero procurar em oração para todas as dificuldades. E eu acho de que abessorar o Evangelho, as novidades, na verdade, elas já tinham sido contadas antes. Essas novidades são parte. Não era novidade, é só confirmação. Não era novidade, era somente pôr em prática. E eu tenho visto, muitas vezes, as pessoas dizerem qual é o maior segredo que já foi omitido para todo o povo de Israel. Isaías capítulo 53. A maior mentira que nos foi contada de que esse livro, tirado do livro, não deveria ser lido. Gente, como é que nós podemos olhar para essa negação, quando, na verdade, o Miguel acabou de dizer, ele vai na nossa frente, mas vai na nossa retaguarda. Gente, ele se está na nossa frente, está na nossa retaguarda, ele já cuidou de tudo. E por que nós precisamos sofrer à toa quando a solução já foi dada? Ah, porque fui ensinado. Legal, maravilha, se você foi ensinado, glória a Deus pelos mestres que você teve, mas cuidado. Ele falou alguma coisa que se cumpriu? Porque nós vemos alguns livros que o pessoal quer usar e que não são livros que trazem revelações. Deus quer se revelar individualmente a cada um de nós. Ele não é Deus esmagador a maioria, ele é individual. Ele vai tratar do Zé, do Miguel, de mim, individualmente, porque ele se revelou a nós. Ele se revelou a todos nós através de Yeshua. Está escrito. Por que precisa mudar a Torá? Complementá-la? Você está dizendo que Deus não sabe o que faz? Cuidado. A mão dele pode pesar, não somente na tua vida espiritual, mas também nessa vida que você tem agora. Não provoque Deus, porque as consequências são terríveis. Miguel, o que você me diz? Sami, realmente, o nosso acusador, ele tem argumentos muito fortes, mas o nosso defensor
é maravilhoso, é santo, e por isso eu sou santo e somos justificados nele, né? Então é isso. Estou muito feliz mesmo de poder ter essa oportunidade de poder estar estudando as parashots, as haftarot, e no contexto da Brit Hadashah também. E maravilhoso. Obrigado, Sam, obrigado, José Adelso. Obrigado a você, nosso youtuber espectador. Comente, faça perguntas, estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado pelo apoio. Até a próxima semana. Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat Shalom.